noite, base! Eu gosto quando vocês estão assim animados. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês sabem que eu amo vocês demais, né? Toda vez que eu encontro vocês aí nos corredores da igreja, encontro vocês aqui. Sexta-feira, quando eu estou fazendo alguma coisa para o Kids, eu encontro vocês. Eu sempre deixo claro quanto eu amo vocês. Alguns eu conheci menorzinhos, outros eu já conheci grandes, né? Mas o amor por vocês é igual. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Inclusive, uma coisa que eu estava ali falando com a Bia quando ela começou a orar, foi quando ela começou a orar sobre a gente permanecer. Eu queria dizer para você que você vai ouvir muito essa palavra aqui hoje. Eu creio que foi o Senhor, o Espírito Santo de Deus, confirmando essa palavra de hoje. E a minha oração, enquanto eu preparava, era que Ele falasse com você hoje. Então, espero que você esteja com o seu coração aberto, com a sua mente, os seus ouvidos abertos. Esquece quem está do seu lado. Esquece a ansiedade do jogo. Esquece Haiti, Brasil. Vamos focar aqui agora, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em João 15. João, capítulo 15. Eu não vou ler o capítulo todo dessa vez. Da última vez eu li um capítulo e meio. Não vou ler o capítulo todo dessa vez. Eu vou ler do 1 ao 17. João 15, 1 ao 17. Eu estou lendo a NVI, se fizer diferença para a galera aqui do telão. Não sei se vocês botam. Podemos? Todo mundo achou? Diz amém. Alguém não achou? Diz misericórdia. João 15. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Todos vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Glória a Deus pela palavra dele, né? Aqui nesse capítulo, Jesus está falando aos seus discípulos que ele é a videira verdadeira. Ele já começa falando: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E uma coisa para a gente aqui ter um contexto, né, um panorama bíblico, é que em muitos momentos da Bíblia, Israel ele é mencionado como a videira escolhida por Deus. Essa videira que Deus escolheu, ele dedicou atenção, ele dedicou tempo, ele dedicou tudo aquilo que ele tinha, né, cuidado, atenção. Só que, como a gente sabe, Israel não deu bons frutos. Se eu não me engano, em Isaías diz o seguinte, que a videira de Israel não deu uvas boas, mas deu uvas bravas. E aí, essa videira de Israel tornou-se má e produziu fruto corrompido. Então, Jesus ele vem como a videira
verdadeira. Ele cumpre aquilo que Deus desejava de Israel. E aí Jesus ele fala também o seguinte: o meu pai é o agricultor. Ou seja, ele é aquele que cuida da videira e a protege, né? E aí ele continua no versículo 2 assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fundo ainda. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, e eu comecei a destrinchar esse texto no original, porque quando a gente lê o texto no original, a gente consegue muita coisa, muita riqueza, várias coisas que a gente às vezes não consegue contemplar na tradução do português, a gente consegue contemplar no original. Eu comecei a pesquisar o significado original, né, da palavra no grego. E aí olha só o que diz aqui. Quando a gente olha no grego, a palavra cortar no original, ela é airo. Grego airo. E significa cortar, mas significa também erguer, levantar bem alto. O que isso quer dizer? Na antiguidade, quando os agricultores que cuidavam ali das videiras, das uvas, quando eles viam que um ramo ele estava sem dar fruto, qual é a primeira tendência do ramo que não está dando fruto? Ele começa a ir para baixo. Ele começa a apontar para baixo. E o que acontece? Ele começa a pegar poeira. Quando a chuva vem, ele começa a virar uma lama, né? Todo mundo sabe que poeira, terra, quando junta com a água, dá lama. E aí ele começa a dar mofo. E aí sim ele fica inútil. Só que quando o agricultor ele vê aquele ramo indo para baixo, ele reposiciona o ramo. Ele não descarta o ramo logo de cara. Ele pega o ramo, ele ergue o ramo. E ele reposiciona para que aquele ramo volte a dar fruto. E muitas vezes a gente encara a disciplina do Senhor, isso pode ser visto como uma disciplina do Senhor, a gente começa a encarar isso como um sinal de rejeição. Às vezes, quando a gente cai, a gente começa a pensar assim, cara, não tem mais jeito para mim. Porque quando a gente começa a ficar como os ramos caídos, não é algo do dia para a noite. Ninguém acorda no dia seguinte frio, distante. Existe um passo a passo para isso. São pequenas concessões. Às vezes é o quê? Às vezes é um dia que você deixa de orar, o outro dia que você deixa de ler a Bíblia, um outro dia que você deixa de vir ao culto. Quando você vê, você já está frio, você está igual aquele ramo que está para baixo. E aí ele faz o quê? Ele para de dar fruto. Só que o Senhor, o agricultor, ele não descarta logo de cara. Mas ele nos disciplina, ele nos reposiciona para que a gente volte a dar fruto. E aí ele diz também o seguinte, que aquele que está dando fruto, aquele ramo que está dando fruto, ele também poda. E aí, olha só que interessante também no grego, tá? Você vai ver muitas palavras em grego aqui hoje. Eu gosto bastante de ler o Novo Testamento assim. Olha só o que ele diz, ó. A palavra grega para limpo, ou seja, para poda, é katarói. E tem a mesma raiz do termo usado para podar, que é katairei, no versículo anterior. E aí, Jesus, ele fala o seguinte, ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu estou dando a vocês. Jesus, ele mostra que para a gente, o instrumento que ele usa para a gente ser limpo. Ele mostra que para a gente, o instrumento que ele usa para a gente ser podado, que é a sua palavra. E a poda que o Pai realiza nas nossas vidas é um ato de purificação. Ele usa as Escrituras para confrontar o nosso ego, cortar os nossos excessos e limpar as nossas motivações. E o objetivo final de Deus é nos manter puros e limpos para que a seiva da grande videira, da videira verdadeira, comece a fluir através de nós. E aqui nós chegamos no nosso tema de hoje, que é intimidade. Para que a gente possa ser podado pelo Senhor, para que a gente possa ser confrontado pelo Senhor, para que a gente possa ser purificado, limpos, para que a gente possa passar pela poda dele, nós precisamos de intimidade. E a gente vai para o nosso ponto 1, o ponto 1 da nossa palavra. Permanecer é intimidade, gente. Olha só o que Jesus diz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. E aí, vamos voltar para o grego de novo? Vocês estão comigo? Vamos voltar aqui para o original. Olha só, o verbo permanecer no original é meno, que significa permanecer, ficar, habitar, aguardar, continuar no mesmo lugar. E o apóstolo João, ele usa essa palavra várias vezes no Novo Testamento. Se a gente for parar para olhar, ele usa esse mesmo termo várias vezes no Novo Testamento. E ele usa essa palavra para descrever uma relação íntima e inabalável. Ou seja, não é um permanecer só de ficar, só de estar ali. É uma relação íntima e inabalável que a gente tem com o Senhor e com a palavra dele. E, gente, permanecer não é algo opcional para o crente. Permanecer, ter intimidade com Deus, não é algo que a gente pode escolher e fazer, isso aqui eu acho que eu vou querer, isso aqui eu não estou muito afim de permanecer hoje não. Não, se a gente quiser ter uma vida com o Senhor, a gente precisa permanecer nele. Só dessa forma a gente consegue dar fruto, não existe outra maneira. Se a gente não estiver conectado com o ramo, com a videira verdadeira, se a gente não estiver conectado, nós, os ramos, não vamos conseguir dar fruto. E permanecer não tem a ver com performance. Permanecer não tem a ver com o tanto que você entrega. Às vezes a gente é muito ativo em algumas coisas da nossa vida. Eu estou aqui toda sexta-feira. Eu estou aqui em toda célula. Eu estou aqui em tudo que me chamam, eu estou. Mas eu não estou permanecendo. Por quê? Porque eu não estou gerando intimidade com o Senhor. Permanecer não tem a ver com performance. Permanecer tem a ver com o nosso nível de anseio pela presença de Deus. Aqueles que anseiam pela presença de Deus buscam, aguardam, amam e correspondem à sua voz. E o ponto 2 que eu quero trazer para vocês é: só dá fruto quem permanece. Não existe outra maneira da gente dar fruto. Jesus deixa isso muito claro. Mas que fruto é esse? Que fruto é esse que a gente pode dar? Às vezes a gente se engana pensando que o fruto que Jesus está falando é um fruto medido pelo sucesso que a gente pensa. Olha, eu vou orar por alguém no culto e essa pessoa vai cair, essa pessoa vai, meu Deus, ser arrebatada. Ou então, na hora aqui do mover, eu vou orar e eu vou entregar palavras. Isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas isso não é o fruto. Isso não é o fruto. O fruto, ele diz assim, Jesus fala o seguinte: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Isso não significa, gente, a gente vê que tudo que vocês pedirem, meu Pai vai conceder. Isso não quer dizer que Deus, se a gente permanecer, vai virar um gênio da lâmpada. Porque eu estou gerando intimidade com o Senhor, aí sim eu vou ter tudo o que eu quero. Não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando é o seguinte: se a gente permanecer em intimidade com o Senhor, o nosso coração vai estar tão alinhado ao dele que a gente vai começar a pedir conforme a vontade dele. Dá para perceber a diferença? Vocês estão comigo? Deus, ele não é um gênio da lâmpada que a gente pode gerar intimidade e achar que por causa disso ele vai fazer todas as nossas vontades. Não é sobre isso que Jesus está falando, mas Jesus está falando sobre um coração alinhado com ele. Ele está falando sobre um coração que ora a sua palavra, um coração que ora de acordo com a vontade dele, e é por isso que o Senhor é glorificado, é por isso que Deus é glorificado através de nós. A melhor forma de orar é orar a palavra de Deus. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo para você fazer uma oração imprecatória, tá? Tipo,
Ai, Deus, sabe os salmos de Davi que diz assim, ah, Deus, quem dera todos os meus inimigos sumissem da terra. Não é isso, em nome de Jesus. Quando eu estou falando para você orar a palavra de Deus, é para você orar pedindo um coração igual dele. Para você orar pedindo um coração que ama os seus inimigos. Para você orar pedindo um coração mais sedento pela presença dele. Isso é orar a palavra de Deus, amém? Ninguém vai orar para Deus matar os inimigos. Em nome de Jesus. E é por isso que nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, para que a gente possa orar de acordo com ela. E os frutos das nossas orações, alinhadas à vontade do Pai, geram frutos que glorificam o nome dele. Esses frutos, eles aparecem aqui no texto. Por exemplo, obediência aos seus mandamentos. O que Jesus está dizendo? Aquele que me obedece é aquele que me ama. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. A obediência é um fruto que é gerado através da nossa permanência no Senhor. Outro fruto que a gente vê é a alegria. Ele diz que a nossa alegria vai ser completa nele. A outra, ele diz que se nós permanecermos nele, nós vamos amar uns aos outros. E é assim que as pessoas vão saber que nós somos discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. E ele também diz sobre o nosso testemunho diante das pessoas. Esses são os frutos que vêm da permanência no Senhor, da intimidade com ele. No capítulo 7 de Mateus, Jesus fala que a evidência de que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Olha só o que ele fala. Ele diz no capítulo 7 que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Quando ele está falando disso, ele está falando de uma vida religiosa, uma vida de que vive de aparência. Eu aparento ser uma coisa, mas na verdade eu não sou. E é importante entender que o fruto não é só aparência de fruto. E é muito fácil, gente, a gente ser crente no meio dos nossos amigos crentes. É muito fácil ser crente aqui na base, com todo mundo aqui que é crente junto com você. É muito fácil você postar um versículo bíblico no seu Instagram que a sua líder está vendo. É muito fácil, é muito tranquilo. É muito fácil você ler a Bíblia no retiro quando está todo mundo lendo. Mas quem a gente é quando a gente não está com ninguém vendo? Quem a gente é quando ninguém está vendo? Quem a gente é no nosso close friends? Naquele close friends que ninguém está vendo. Tu bota só quem você quer, né? Ó, vocês estão reagindo porque dá até uma preocupação. A cara de Mariana. Mas quem é você quando você está na roda dos seus amigos do colégio que estão conversando as maiores atrocidades e você está ali participando, rindo, concordando? Sabe, é muito fácil a gente ter só aparência de fruto num lugar que colabora para que a gente tenha a aparência do fruto. Ah, eu estou aqui no culto, eu estou levantando as minhas mãos. Nossa, glória a Deus. Sim, está todo mundo levantando as mãos juntos. Está todo mundo aqui dando glória a Deus. Ah, eu vou me ajoelhar. Caramba, glória a Deus por isso. Eu não estou dizendo para você parar de fazer isso, tá? Você precisa expressar a sua adoração a Deus do jeito que você se sentir à vontade. Amém? Não é sobre isso. Mas é sobre a gente entender o que a gente está de fato fazendo. Se a gente está vivendo uma vida de aparência ou se a gente está vivendo uma vida de fato dando fruto. Amém? Vocês estão comigo? Tudo certo? Em Mateus 21, a gente vê Jesus amaldiçoando uma figueira que era cheia de folhas. Só que essa figueira ela não dava fruto. O Senhor, Ele não espera de nós aparência, mas o Senhor espera de nós verdadeira intimidade com Ele. Ele não quer que você pareça muito íntimo dEle. Ele quer que você seja muito íntimo dEle. Ele não quer que você pareça o suprassumo da espiritualidade. Ele quer que você seja amigo dEle mesmo. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. A figueira tinha folhas, ela parecia viva, parecia produtiva, mas ela não tinha fruto. E isso confronta muita gente. Será que a gente tem sido como aquela figueira? Que só tem folhas, ela é bonita, mas na verdade ela não tem dado fruto? O terceiro ponto. Quem permanece é obediente à palavra.
Queria dar uma notícia para você. Não é possível permanecer sem ser obediente à palavra. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. A desobediência, ela gera uma quebra na nossa intimidade com Deus. A desobediência, ela gera uma quebra no nosso relacionamento com Ele. A gente começa a ficar distante, quando na verdade nós deveríamos estar perto. E muitos pensam que ter intimidade com Deus é chorar em todos os louvores do culto, é se ajoelhar, é se jogar no chão. Eu amo quando Jesus faz isso comigo, tá, gente? Quando eu sinto tanto a presença dele que eu não consigo ficar em pé. Mas intimidade não é isso. Intimidade é o que você faz fora daqui. É a vida que você decide seguir fora daqui. Se a gente continua um estilo de vida de pecado, nós vamos ter problemas para permanecer. Aquele que diz que ama Cristo, mas não obedece, engana a si mesmo. Imagina só que você tem um amigo, você tem uma amiga que fala assim o tempo inteiro: amigo, amiga, eu te amo muito. Cara, você é muito meu amigo. Nossa, conta comigo pro que você quiser. Só que essa pessoa, ela não mantém relacionamento nenhum com você. Ela não te manda mensagem. Ela não pergunta se você está bem. Quando você manda mensagem, não te responde, deixa no vácuo. Imagina só. E aí é aquele amigo que só te procura quando precisa de alguma coisa. Muitas vezes a gente é assim com Jesus. A gente chega aqui, enche a nossa boca: eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus, eu te amo muito, Jesus, você é lindo. Mas quando a gente precisa procurar Jesus, a gente só procura para pedir. A gente não procura porque a gente quer ter um relacionamento com Ele. Intimidade não é só emoção, intimidade também é obediência. A verdadeira intimidade com Deus aparece quando a vontade dEle começa a governar as nossas escolhas. Quem permanece, obedece o Senhor. Não existe outra maneira. Não existe permanecer sem obedecer. Permanecer não é só você chegar aqui toda sexta-feira, todo domingo e participar de um culto. Permanecer é você se manter obediente à palavra do Senhor. Quarto e último ponto. Permanecer nos faz experimentar o amor de Deus. Quanto mais a gente permanece, quanto mais a gente tem intimidade com Ele, mais a gente consegue perceber o amor dEle na nossa vida. Quanto mais a gente permanece, mais a gente tem convicção da nossa identidade no Senhor. Jesus, ele diz que para permanecermos no seu amor, assim como Ele permaneceu no amor do Pai. Jesus, ele não está dizendo para a gente fazer uma coisa que Ele não fez também. Uma coisa que é impossível. Ele está dizendo: permaneçam no meu amor, assim como eu permaneci no amor do Pai. E aqui a gente vê algo muito importante. A obediência, ela não nasce do medo de ser rejeitada. A obediência nasce da certeza de que somos amados. Nós não permanecemos para tentar convencer a Deus de que nós merecemos ser amados por Ele. Nós não obedecemos com a intenção de fazer com que Deus nos ame mais, nos queira mais, mas a gente obedece porque a gente entende que nós fomos amados. Eu sou amado, eu fui amado e por isso eu obedeço. Jesus, ele deseja compartilhar da sua vida e do seu amor com cada um de nós. A banda, ela já pode subir. Uma criança pequena, quando ela se sente segura com seu pai e com a sua mãe, ela não precisa de muita coisa. Ela só se chega a ele. Só se achega a sua mãe. Ela não precisa de muita coisa para se sentir segura. Ela simplesmente se aproxima porque sabe que aquele ali é o lugar dela. E é isso que o Senhor Jesus nos oferece, um lugar de permanência no seu amor. Jesus hoje está chamando a gente a voltar para esse lugar de intimidade. Jesus está chamando a gente para viver com Ele, não só de uma maneira aparente, sabe?
Não só de uma maneira superficial, mas de uma maneira verdadeira. Um relacionamento íntimo, inabalável com Ele. O Senhor, Ele não quer que a gente viva de culto em culto, permanecendo os mesmos. Mas Ele deseja que a gente se aproxime dEle todos os dias. Todos os dias da nossa vida. E a pergunta que eu quero te fazer para a gente encerrar. Você tem permanecido em Jesus ou você tem apenas visitado Jesus? Você tem desenvolvido com Ele uma relação de intimidade ou uma relação de coleguismo, sabe? Ah, aquele ali é meu conhecido, eu gosto muito dele, ele é gente boa. Ou será que você tem desenvolvido uma vida íntima, verdadeira, inabalável com o Senhor? Jesus, Ele não está chamando a gente só para fazer as coisas para Ele. Jesus não está chamando a gente só para participar de uma célula, só para vir ao culto, mas o Senhor, Ele está chamando a gente para viver uma vida de intimidade e relacionamento com Ele. E eu queria que a gente fechasse os nossos olhos agora. Eu queria que você pensasse sobre tudo o que você ouviu. E começasse a fazer, junto com o Espírito Santo, uma autoanálise para saber se você tem se relacionado com Jesus ou se você tem só visitado Ele. Será que nós temos só vivido uma vida superficial ou será que a gente está vivendo uma vida íntima? Talvez alguns aqui estejam cheios de folhas, mas não de frutos. Talvez alguns aqui estejam vivendo uma vida de aparência. Toda sexta-feira eu bato meu ponto lá na base. Todo domingo eu bato meu ponto na célula. Todo domingo eu bato meu ponto no culto. Eu falo como crente, eu ando como crente, mas o meu coração não está no Senhor. Mas o meu coração não é obediente. Hoje o Senhor está chamando a gente de volta para a presença dEle. O Senhor está chamando a gente de volta para permanecer no amor dEle. E se você foi tocado por essa palavra, se você se questionou durante essa palavra que você está vivendo uma vida de aparência, eu queria que você se ajoelhasse no seu lugar agora. Você não precisa ter vergonha, você não precisa achar que alguém vai estar te vigiando, porque esse não é o foco aqui. O foco aqui é que hoje você volte para esse lugar de relacionamento com o Senhor. Você pode hoje se lançar diante dEle, você pode lançar o seu coração e dizer: Senhor, o meu coração não está obediente. Senhor, eu tenho vivido de aparência. Senhor, eu não tenho feito aquilo que o Senhor manda que eu faça. Senhor, na igreja eu sou uma coisa, mas fora daqui eu sou outra. Senhor, no nome de Jesus, toca os corações de cada um aqui agora. O Senhor, Ele não quer te cortar fora, te lançar no fogo. O Senhor, Ele quer te levantar e Ele quer te reposicionar para que você volte a dar frutos nele. O Senhor, Ele quer que você hoje seja reposicionado para viver um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Senhor, no nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, cada adolescente que está aqui. Senhor, no nome de Jesus, não deixe que a gente saia daqui para viver uma vida de aparência, mas que nós possamos, Deus, permanecer no seu amor, permanecer, Senhor Deus, na sua bondade, permanecer, Senhor Deus, na videira verdadeira. Senhor, nos usa para o seu louvor, nos usa para a sua glória, alinha o nosso coração com o teu, Jesus. Senhor,
Senhor, não deixe que a gente saia daqui sem experimentar, Deus, da sua presença, mas que a gente não pare só por aqui, que a gente não pare, Senhor Deus, só nesse momento, mas que a gente possa levar isso para o resto da nossa vida, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, Deus, nós te pedimos por adolescentes que amam a sua presença, adolescentes que vão ansiar pela sua presença, que têm sede de ti, que têm fome de ti e que vão te buscar, vão te aguardar, vão corresponder à sua voz, Senhor. Senhor, sem ti nada podemos fazer, Jesus. Sem a sua presença nada a gente pode fazer. E eu quero te pedir que o seu Santo Espírito possa nos ajudar, nos confrontar nessa noite a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus.